Olá, está no ar o Jornal da Câmara. O projeto de lei que regulamenta o transporte individual de passageiros com o uso de aplicativos como o Uber está apto a entrar na ordem do dia. Assim, o projeto já pode ser votado pelos vereadores. O parecer favorável à proposta do Executivo foi aprovado na sessão desta quinta-feira, durante reunião conjunta das comissões permanentes. Foi mais uma tarde de debates em torno do projeto que regulariza o uso de aplicativos como o Uber para o transporte individual em Porto Alegre. O parecer favorável à proposta da Prefeitura deveria ter sido votado pelas comissões conjuntas no início da semana. Porém, com o pedido de vista feito pelo vereador Cláudio Janta, o texto acabou apreciado somente nesta quinta-feira. O parlamentar defende a necessidade de mais tempo para discutir a questão. Uma empresa que não se enquadra na regulamentação em São Paulo, uma empresa que não se enquadra na regulamentação em Belo Horizonte, não se enquadra na regulamentação no Rio de Janeiro, e nós, no afogadilho, estamos resolvendo o problema. Pelo menos a gente avançou aqui, vai conseguir discutir as emendas em plenário. Para o relator geral do projeto, é preciso definir o quanto antes a situação dos aplicativos na capital. Segundo o vereador Kevin Krieger, a medida deve amenizar a tensão entre Uber e taxistas. Que a gente possa ter normas e regras que possam ser cobradas das empresas, não só da Uber, como todas as empresas que operarão os aplicativos na cidade de Porto Alegre. E também dar tranquilidade para esses motoristas que possam ter a segurança de não ter nenhuma confusão no trânsito que vem acontecendo na cidade. O parecer do vereador Kevin Krieger recomendava a aprovação de 10 das 43 emendas apresentadas no projeto até o momento. No entanto, o interesse do conjunto de vereadores era de que o texto fosse apreciado no plenário com todas as emendas. Para isso, era necessário que pelo menos uma das comissões não aprovasse o parecer. E foi o que ocorreu após acordo de líderes. Na Comissão de Saúde e Meio Ambiente, deu empate. Após passar pelas comissões, a proposta está apta para entrar na ordem do dia e ser votada. O projeto do Executivo entrou em tramitação em maio na Câmara Municipal. A expectativa é de que a matéria seja apreciada após a conclusão da reforma no plenário Otávio Rocha, o que deve ocorrer na primeira quinzena de setembro. Os vereadores também aprovaram um projeto de lei que amplia por mais 6 meses a circulação de carrinhos utilizados por catadores de materiais recicláveis. De acordo com a chamada Lei das Carroças, aprovada em 2008, a restrição total a esses veículos deveria ocorrer em setembro deste ano. Segundo o autor da proposta, vereador Marcelo Esgarbosa, a ideia inicial era estender a prorrogação por 1 ano. No entanto, acordo com a base do governo permitiu a aprovação do texto com a redução do prazo para 6 meses. O período foi estabelecido por uma emenda do vereador Reginaldo Pujol, do Democratas, líder governista. O autor do projeto explica que a medida é específica para os carrinhos utilizados pelos catadores de materiais recicláveis. Não tem nada a ver com as carroças, né? O nosso mandato defende a causa animal e nós entendemos que há um processo mais avançado, né? Quase não se vê mais carroceiros, carroças, cavalos na cidade. Nosso projeto se restringe àquelas pessoas que empurram os carrinhos, né? São os carrinheiros, quero deixar isso bem frisado, né? Bom, essas pessoas, elas fazem isso há décadas, né? Dependem, toda a rede familiar, né? Todo o grupo familiar depende dessa renda. Única parlamentar contrária à ampliação do prazo, a vereadora Lourdes Sprenger disse que a totalidade da lei já deveria estar aplicada. Esta manobra de alterar, de dizer para as pessoas que elas precisam continuar puxando um carrinho na cidade, ser degradante. Nós temos que dar emprego digno para as pessoas, que o lixo valioso vá mesmo para os galpões de reciclagem, que não tenha um atravessador. E eu fico muito triste desse retrocesso, de não ter uma previsão de 8 anos com dinheiro de resolver o problema. A chamada Lei das Carroças, de 2008, proíbe a circulação dos veículos de tração humana e animal na capital gaúcha. A restrição está prevista para o mês de setembro. Com a aprovação do projeto de lei, os carrinhos terão mais 6 meses de prazo. Na mesma sessão, os parlamentares apreciaram o veto total do Executivo ao projeto de lei que estabelece a utilização de lâmpadas LED na iluminação pública da capital. A medida vale para prédios públicos, praças, espaços e vias administradas pelo município.
O texto é de autoria do vereador Cássio Trogildo, do PTB. Para a votação, os vereadores destacaram o parágrafo 2 do artigo 1º, que previa a troca das lâmpadas convencionais de forma gradativa. O veto a este trecho foi mantido, com 18 votos. No entanto, o veto ao restante do projeto foi derrubado. O projeto em si tinha um vício, num dos seus artigos, que prejudicava o projeto por inteiro. De acordo com o autor e com todas as lideranças que foram ouvidas sobre, se fez um acordo de se manter o veto desse particular. E mantivemos o projeto no seu texto original, naquilo que não tinha vício de constitucionalidade que foi apontado nas razões do veto. Os parlamentares aprovaram ainda a inclusão do nome de Nico Fagundes na denominação oficial do acampamento Farroupilha. Um dos maiores representantes do movimento tradicionalista, Antônio Augusto Fagundes, faleceu em junho de 2015. A proposta é de autoria do vereador Dinho do Grêmio, do Democratas. O parlamentar classificou Antônio Augusto Fagundes como um dos maiores nomes do tradicionalismo gaúcho. Cantor e compositor, Nico Fagundes nasceu em Alegrete em 1934. Ao longo da carreira, atuou também como apresentador de televisão, poeta, antropólogo e historiador. Se sancionada, a nomenclatura de acampamento Farroupilha Nico Fagundes deve valer já neste ano. O evento começa no dia 7 de setembro. E na sessão plenária da última quarta-feira, os vereadores da capital lembraram a passagem da Semana Municipal do Corretor de Imóveis. A homenagem ocorreu durante o período de comunicações temáticas. A homenagem foi proposta pelo vereador Márcio Binzeli, do PDT. O parlamentar destacou que 27 de agosto é o Dia Nacional do Corretor de Imóveis. Na tribuna, ele falou sobre a história da profissão, que existe no Brasil há 208 anos. Participaram da homenagem, representando a categoria, os presidentes do Sindicato dos Corretores de Imóveis do Rio Grande do Sul, Carlos Lamel, e do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Estado, Armando Pinto Fontoura. O dirigente do Cresci RS agradeceu a lembrança dos parlamentares e disse que a entidade está atuando para melhorar as condições de trabalho dos profissionais. Nós vamos cada vez mais lutando para aprimorar a nossa profissão de corretor de imóveis, tentando fazer com que os próprios cursos que ontem no passado, a pessoa precisava só ter o primário, hoje tem que ter o nível médio, e nós estamos providenciando, junto com a nossa diretoria pedagógica, para tentar mudar a lei, para que sejamos o nível superior para ser corretor de imóveis. O Jornal da Câmara de hoje termina aqui. Obrigada pela audiência. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!